Boa noite a todos. Estou muito contente de podermos estar conversando novamente. E eu escolhi esse tema porque nós estamos no mês de Kardec, né? Kardec fez aniversário dia 3 de outubro. Então, a minha primeira neta faz aniversário dia 1º de outubro. Estava fazendo uma torcida para ela nascer dia 3, mas ela... Minha irmã nasceu. Imagina o orgulho. Então, e aí é o mês de Kardec. E no Brasil inteiro se comemora em muitos centros espíritas o mês de Kardec, que fazem palestras especiais por conta de lembrar a vida do codificador, né? E esse ano nós temos a alegria de ter tido o filme, né, que todos pudemos assistir. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, porque tem agora no Netflix, então está muito fácil de acessar, e é um filme que vale a pena, porque ele mostra Kardec com um enfoque de uma criatura encarnada que tem uma missão a cumprir, um monte de desafios, um monte de obsessores atrapalhando, problemas de saúde, ou seja, encarnado de verdade. Não é um avatar que está levitando pelo nosso planeta. Encarnadinho igual nós, com os nossos desafios, com os nossos perrengues, com os nossos problemas, com as nossas limitações, ele também tinha as dele, e lutou bravamente para cumprir a tarefa. Então Kardec é o cara que nós, como espíritas, temos que seguir como modelo de espírita. O modelo de perfeição temos Jesus. O modelo de espíritas temos o próprio Kardec, nosso codificador, primeiro espírita da história, e um senhor espírita, né? Então, o livro que foi escrito, muito bem escrito, que deu o filme, que deu origem ao filme, mostra de uma forma lindíssima todo esse desafio, toda essa luta, todo esse empenho, toda essa força de viver que Kardec tinha, e esse amor a Jesus, para que ele pudesse cumprir a tarefa dele tão difícil, né? Então, aqui, né? Isso. Então, por que muitas vidas? Fiz uma provocação, né? Podia estar só falando da biografia de Kardec, mas eu resolvi falar, dar uma pincelada também nas muitas vidas de Kardec. Nós temos aqui as 2 vidas anteriores dele, que a gente vai fazer uma pinceladinha, para mostrar, afinal, o espírito que chegou ali naquela tarefa, não era qualquer um. Ele construiu esse vigor espiritual, essa luz toda que ele tinha, e essa competência toda para assumir a tarefa imensa que foi a de codificação, porque ele construiu um currículo ao longo de muitas encarnações que deram a ele a maturidade espiritual necessária para essa tarefa, né? Então, essas 2 vidas anteriores foram como sacerdote druida Allan Kardec e Jean Hus, a gente já vai falar um pouquinho deles. Depois, nós temos as vidas do próprio Kardec. Quando a gente começa a levantar a biografia dele, no próprio filme dá para a gente perceber isso, ele teve uma vida extremamente múltipla. Ele teve muitas vidas. A vida pessoal, familiar e escolar dele, o pedagogo, né, o professor, né, o escritor de livros didáticos, que foi brilhante, um profissional polivalente, ele era um excelente profissional e tinha muitas habilidades, um homem de ciência, respeitadíssimo na Europa, um pesquisador das mesas girantes, que o levou à tarefa de codificador do Espiritismo, que ele fez brilhantemente, e finalmente o divulgador do Espiritismo. Não foi só o codificador, ele também foi o divulgador, e é uma tarefa dele que a gente pouco conhece, né? E é importante também a gente falar um pouco. E a terceira, que foi a vida posterior, onde ele veio para concluir a tarefa da codificação
que foi como Francisco Cândido Xavier. E a gente vai mostrar algumas evidências que nos levam a defender a ideia de que realmente Chico Xavier é a próxima encarnação de Allan Kardec. As fontes que nós usamos para essa biografia, vocês podem ter acesso, porque é muito fácil de encontrar. Henri Salce, que escreveu a primeira biografia de Kardec. O Henri Salce foi contemporâneo de Kardec. Ele nasceu em Lyon, na mesma cidade que Kardec, só que muitos anos depois, né? E quando Kardec morreu, ele tinha 18 anos. Ele era jovenzinho ainda. Mas já envolvido no movimento espírita, e o movimento espírita em Lyon era muito forte. O Kardec acho que foi um dos poucos que a gente pode dizer que foi profeta em sua própria terra, porque ele foi. Lyon tinha um movimento espírita maravilhoso. E esse Henri Salce participava do movimento lá. Ele não chegou a conviver com Kardec, mas ele conviveu com todas as pessoas que conviveram com Kardec. E ele fez um levantamento da biografia de Kardec em loco. Ele conheceu as pessoas mais diretamente envolvidas que conviveram com Kardec, que participaram da tarefa com o Kardec, e, portanto, ele pôde ter acesso a documentos, a escritos e a uma série de informações que dão a esta biografia que ele escreveu sobre Kardec uma senhora confiança, né? Tudo que ele diz ali é de muita absoluta confiança pela seriedade do trabalho que ele fez. Ele era muito amigo do Leon Denis, que ele conheceu ao longo desse trabalho, e o Leon Denis tinha um grande respeito por ele, o que para a gente também é mais uma credencial para a gente levar bastante a sério essa obra maravilhosa que ele escreveu. E esse livro foi traduzido para o português e foi editado pela Federação Espírita Brasileira. Então ele é muito fácil de a gente encontrar e é um livro de muito valor. O outro biógrafo de Kardec foi Marcel Souza Maior, que é brasileiro e é um jornalista e escritor, que também fez a biografia de Chico Xavier. Ele fez primeiro a do Chico e depois a do Chico foi a que virou filme, que foi um sucesso, né? O filme sobre a vida do Chico Xavier foi baseado no livro escrita pelo Marcel Souza Maior. Ele é um pesquisador muito sério, muito competente, muito dedicado, embora não seja espírita. Ele entende do espiritismo, assisti algumas entrevistas dele para sentir o universo do pensamento dele, e ele fez uma pesquisa muito longa, ele ficou 15 anos pesquisando a vida do Chico para daí escrever o livro do Chico. Vocês imaginam a seriedade de uma pessoa dessa. E do Kardec também, ele foi à França 4 vezes e ficou lá uma temporada, fazendo as pesquisas nas bibliotecas de lá, coletando informações e vendo jornais da época e tudo mais, para fazer uma história verdadeira, né? Então a gente tem assim bastante confiança na seriedade desse trabalho. O Geraldo Lemos Neto ele é escritor e também é palestrante. Ele foi amigo, durante 21 anos ele conviveu com o Chico, assim, de ficar temporadas morando na mesma casa que o Chico. Então ele conhecia o Chico, ele era amigo do Chico desde de rapaz novo ainda. Quando ele começou essa amizade mais próxima com o Chico, ele tinha 18 anos. E ele teve, assim, uma oportunidade de conviver no dia a dia mesmo com no trabalho do Chico, e conviver com o Chico no dia a dia. Então ele tem, assim, uma convivência muito interessante e conhece muito a obra do Chico. Então ele foi uma fonte grande para nós sobre a biografia do Chico. O próprio Allan Kardec, a gente tem mensagens que Kardec recebeu de espíritos dirigindo a ele certas comunicações importantes que depois foram colocadas no livro Obras Póstumas. Vocês sabem que o livro Obras Póstumas não foi escrito por Kardec, né? Ele foi publicado depois da morte de Kardec, mas são todos textos de Kardec. Foram espíritas amigos que levantaram a porção de manuscritos que Kardec tinha guardados, o arquivo pessoal dele, tinha muitas mensagens dirigidas a ele,
e que ele nunca tinha colocado em nenhum outro livro, então eles juntaram e fizeram esse livro. Então o livro Obras Póstumas tem algumas informações bastante interessantes para nós também. Marlene Nobre, doutora Marlene Nobre, que era uma grande estudiosa do espiritismo, divulgadora, foi fundadora das AMES, da AME brasileira, de muitas AMES estaduais e da AME internacional, que é a Associação Médica Espírita, né? Inclusive a internacional. E é uma pessoa extremamente confiável no que diz respeito ao conhecimento sobre a doutrina espírita, faz palestras lindíssimas, tem no YouTube, para todos os assuntos que vocês possam imaginar, é uma fonte, recomendo. E Décio Ian Rodrigues Júnior, que é um rapaz bem mais novo, mas que já assim, tem uma maturidade grande, muito conhecedor do espiritismo também, faz palestras muito bonitas, muito boas, muito doutrinárias. Ele conhece a fundo a obra de André Luiz, tem palestras maravilhosas que valem muito a pena a gente assistir também. Então, o sacerdote druida foi a primeira encarnação que a gente tem notícia de Kardec. Porque notícia de reencarnações de Kardec, gente, tem aos montes. Vocês procuram na internet, vocês vão achar um monte de gente no achômetro dizendo que Kardec foi ciclano, beltrano, e achando 1000 encarnações para Kardec, para vários espíritos, né? E essas que a gente separou aqui são confiáveis, então a gente está, claro, firmando o pé em poucas mais confiáveis, né? Quem revelou a Kardec que ele tinha sido um sacerdote druida foi numa comunicação com a médium Caroline Godin em 1856. Ele ainda não tinha, já estava estudando as mesas girantes, já estava estudando as comunicações, os cadernos, mas ele ainda não tinha escrito o Livro dos Espíritos, né? Estava ainda escrevendo. E quem se comunicou foi o Zéfiro, que é um espírito que naquela comunicação diz que foi um amigo dele. Inclusive no filme aparece esse momento dessa comunicação em que o Zéfiro, que foi o seu amigo quando ele viveu na Gália, que hoje é a França, diz para ele que ele era, na época, também um druida, e que Kardec era um sacerdote druida, e seu nome era Allan Kardec. E ele viveu entre 58 e 44 a.C. Foi a época que Kardec teria vivido nessa região. E ele era um sacerdote druida, ele era uma pessoa de muita habilidade, de muito desenvolvimento moral e de grande desenvolvimento psíquico, né, que era uma característica dos sacerdotes druidas, que eram os sacerdotes do povo das Gálias, né? Então, o interessante é que este nome que ele teve nessa encarnação foi um nome que ele acabou usando como pseudônimo para não interferir, né, que a obra feita como codificador, que tinha que levar o nome dele, porque ele é que estava organizando a obra, mas esse nome dele já tinha toda uma história. Ele já era muito conhecido pelos livros que ele escrevia na área da educação. Então, ele não queria misturar as coisas. E ele, então, colocou esse pseudônimo, que, na verdade, era um nome que já tinha sido dele mesmo em outra encarnação. Então, o interessante dessa mensagem que a gente ressalta é dessa revelação do nome que ele acabou usando como o nome dele a partir do ano de 1857. Ele passou a se chamar Allan Kardec para todos os efeitos, porque a vida toda dele se focou na tarefa de codificador a partir da publicação do Livro dos Espíritos. Depois disso, em 1857, um ano depois, a médium Hermance Buffon recebeu
uma comunicação dizendo que Kardec teria encarnado na Boêmia e que isso foi, que depois veio a ser, faz parte da antiga Tchecoslováquia, e ele era tão estudioso do cristianismo, ele era católico, e ele era tão conhecedor de Jesus e dos ensinamentos de Jesus, que ele foi designado para ser um pregador na capela de Praga. Praga era a capital da Boêmia, né? E ele então foi destacado para essa tarefa. Ele era muito respeitado pelo grande conhecimento que ele tinha sobre a obra de Jesus. Só que ele não se coadunava com a forma como o Vaticano tratava as questões religiosas na época, né? Isso em 1400 e pouco, e ele, com isso, ele acabou criando um problema com a igreja. Ele afirmava que a verdadeira igreja é a de Cristo, como São Francisco de Assis, né? A mesma cabeça de São Francisco de Assis. E aí começou a criar problemas com o Papa, criticava o Papa sem papas na língua, literalmente, né? E aí, por conta disso, o imperador, na época, fez condená-lo à fogueira pelo fato dele ter ofendido o Papa. O imperador era muito amigo do Papa, tinham lá as negociações deles em questões de poder, e por conta disso ele dava essa cobertura para o Vaticano. E aí ele teve dúvida e condenou o Jean Hus à fogueira. Dizem alguns, e a gente não sabe até que ponto isso é verdade, porque Jean Hus quer dizer pato em Tchecoslováquia. E aí ele disse que dizia, enquanto ele estava na fogueira: vocês hoje estão matando um pato, mas virá um cisne que escapará às labaredas. Né? Mas dizem outros que ele morreu cantando hinos religiosos. Né? O fato é que ele não morreu blasfemando, não morreu esbravejando, ele morreu em alta condição de elevação espiritual, como é digno de uma alma superior. Né? Então é um passado, né, que a gente pode dizer, estamos tendo duas amostrinhas de vidas passadas de Kardec, mostrando que, imagina, o Jean Hus morreu, foi queimado em 1415. Né? Imagina, é possível que ele tenha tido outras encarnações ainda como um espírito bastante desenvolvido e que a gente não tem registro. Mas veja, chegando a 1400 já com essa cabeça, com essa postura, com essa vida, e as pessoas que conviveram com ele diziam que ele era um homem que era um exemplo de cristão. Então ele já era uma alma muito madura. Né? Então a gente vê que chega Kardec, a encarnação como Kardec, com uma bagagem espiritual e o que é mais importante, gente, uma ligação com Jesus muito forte, um compromisso com o cristianismo já muito forte. Né? E isso é muito importante para a gente se lembrar. E agora a encarnação que nós conhecemos mais, né? Que é o nosso codificador, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail do filme. Né? Aqui tem uma foto dele ainda jovem e a foto clássica que a gente conhece, né? Inclusive nas capas de uma boa parte dos livros, né, do Pentateuco tem essa foto. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon, na França, e era de família católica, de advogados e juízes. Portanto, uma família bem conhecida, bem aristocrática da França.
28 anos, com a Amélie Gabrielle Boudet. A gente sempre vê essa foto dela velhinha, e aí a gente sabe que ela era 9 anos mais velha que Kardec. Aí a gente fica pensando, Kardec casando aos 28 anos com essa senhora, né? Não era, né? Ele estava casando com essa senhora, certo? Ela aqui está contemporânea da figura da foto anterior, que é a mais clássica que a gente vê de Kardec, né? Eu fiz questão de botar essa fotinha aí para a gente limpar um pouquinho a barra dela. Mas quem conhecia o casal dizia que ela parecia mais jovem que ele, porque ela tinha um espírito muito jovial, era muito divertida, era muito alegre, muito comunicativa, era uma simpatia de pessoa, e por conta disso ela parecia mais jovem do que era, e parecia mais jovem que ele, que era uma pessoa bastante séria, compenetrada, né? Então ele acabava parecendo mais velho que ele. E ele desencarnou com 65 anos, morreu do coração. No dia 31 de março de 1869, em Paris. Diz que estavam arrumando uma mudança, eles iam mudar de casa e ele estava ajudando a encaixotar a mudança, e aí ele teve um ataque do coração fulminante ali naquele momento em casa e desencarnou, então, 31 de março de 1869, então, aos 65 anos de idade. Como estudante, então agora a gente vai passear pela vida dele em alguns aspectos assim que eu achei interessantes para a gente comentar. Ele fez os primeiros estudos lá em Lyon mesmo, que era a cidade onde vivia com a família. Depois, ele foi, como a família era de muita condição, mandaram ele para estudar na Suíça, né? Então, ele foi para um internato na Suíça, em Verdun, um internato que não era qualquer escola, era a escola modelo da Europa, era o Instituto Pestalozzi. O Instituto Pestalozzi fez história na Europa. Ela influenciou a educação, toda a reforma de educação da Europa. Era uma referência no ensino. Ter um filho estudando lá era uma coisa assim extraordinária. E Hippolyte Léon, então, foi um aluno brilhante e dedicado, ele gostava muito de estudar, e com 15 anos ele já era monitor. Ele ajudava os colegas que tinham mais dificuldades a aprender, fazia aulas de reforço com esses meninos, né? E isso, vamos ter que lembrar que fazia parte da formação especial que era dada nessa escola. Era uma dinâmica de aprendizado e uma dinâmica de vida, de desenvolvimento, inclusive do caráter, da moralidade, dos valores morais para essas crianças, de forma que isso era incentivado, fazia parte do processo educativo. Então ele não estava sendo monitor só porque era um aluno brilhante, também por isso, mas porque isso já era uma atividade que era prevista lá. E foi lá que ele então acabou por se bacharelar em letras e ciências. Novo ainda, voltou com 20 anos para Paris, já bacharel, já professor, não é? Aqui tem uma fotografiazinha do Pestalozzi, que era o diretor e grande amigo de Kardec, gostava demais de Kardec. Aqui está uma visão do colégio, né? Vocês veem que era um castelo que havia lá, e esse castelo era ocupado pelo Instituto Pestalozzi. E essas figuras aqui que a gente encontra na internet mostram pra gente como é que era o Pestalozzi, né? Ele era mesmo crianceiro, ele era muito envolvido com as crianças e ele tinha um amor imenso para lidar com as crianças. Não é à toa que o educandário dele tinha um método de ensino tão avançado para a época, né, que formava um caráter de cidadãos bastante cuidadosos, né? Aí vamos para a segunda parte da vida de Kardec, que foi o Kardec professor, né? O Kardec professor, com 20 anos, ele chegou em Paris e resolveu fundar uma escola igual a de Pestalozzi. Então,
então com o mesmo método, né? Então ele fundou a escola que se chamou Instituto Rivail. E é nesse instituto, então, ele ministrava aulas e ele implantou esse ensino que era do Pestalozzi. E uma coisa muito importante é que nesse período, como ele tinha uma formação muito sólida, era uma pessoa com muita capacidade pedagógica, era um professor com todas as letras maiúsculas e tinha se envolvido bastante lá no Instituto, inclusive em alguns momentos em que o Pestalozzi se ausentava, ele assumia a direção do Instituto quando já era mais adulto, né? Então ele tinha bastante conhecimento sobre o método, né? E com isso ele participou da reforma do ensino na França e também da reforma do ensino na Alemanha. Então vocês vejam que como professor, ele tinha uma competência reconhecida. Ele era realmente uma pessoa de grande capacidade e muito realizador. Ele era muito trabalhador, muito dedicado, né? E muito inteligente, então as oportunidades apareciam e ele dava conta do recado, né? Ele ministrava aulas de fisiologia, anatomia, química, física, no Liceu Polimático também, além do Instituto Rivail. O Instituto Rivail não durou muito tempo, porque os sócios não deram certo, a sociedade teve problemas, e aí eles precisaram, então, fechar o Instituto por questões administrativas financeiras, só por isso, né? E aí ele ficou, daí em diante, como professor no Liceu Polimático, né, que aparece no filme, que era lá, que era dirigido pelos padres lá, né? E foi professor durante 30 anos. Tanto que aparece no filme que quando ele pede demissão do cargo, porque discordou das intervenções que o bispo fazia, entrando de supetão na sala de aula dele, interrompendo as aulas dele e fazendo estudo religioso dentro da sala de aula, e interferindo nas aulas dele. Ele achou isso um desrespeito muito grande e começou a trabalhar para que isso não acontecesse. Como não houve essa possibilidade, ele então botou à disposição o cargo dele e ele então se aposentou. Foi aí que, em vez de se demitir, ele se aposentou. Até porque ele já tinha, então, 30 anos de trabalho, né? Essa foi a vida dele como professor. Isso aconteceu já encaixando, né? Não é à toa, já estava chegando numa época em que ele já começaria a se dedicar à pesquisa das mesas girantes. E aí a gente tem que encerrar essa parte dele como pedagogo falando do escritor. Porque, como professor, ele escreveu o seu primeiro livro com 24 anos. Olha só a competência dele. E ele escreveu 22 livros didáticos, gente, não foi pouca coisa. Por isso que ele era tão conhecido como professor, né? E esses livros dele eram livros de vários tipos, inclusive para a reforma do ensino. Ele tem livros que foram adotados durante muitos anos no ensino primário e também na universidade. Eu ouvi dizer há algum tempo atrás, eu não pude confirmar a veracidade dessa informação, mas parece que tem algum livro dele que é adotado até hoje na universidade, no curso de pedagogia. Então ele tem, vejam, a obra dele tem muito valor, porque olha quanto tempo que passa e ela continua sendo útil, né? Continua tendo utilidade. Então, e uma coisa interessante é que ele escrevia livros didáticos para ensino de primeiro grau, de segundo grau e de universidade. Aí ele fazia também escritas para concursos públicos. Ele escrevia livros para ajudar quem estava estudando para se preparar para concursos públicos. E uma coisa muito interessante, ele escreveu um livro de cálculo mental, livro de matemática, para mães de família, assim que está escrito lá no livro, para mães de família e
aquela concepção de operações, né, com as crianças muito pequenas ainda. Então vejam, ele ia de um extremo ao outro, ele dominava na parte de ensino, ele tinha uma visão, né, que é muito difícil encontrar uma pessoa polivalente assim, não é? A gente se especializa, é muito comum, você pega gente boa, você vai olhar, ele está especializado em alguma coisa, né? Então isso é uma coisa muito extraordinária, essa capacidade dele. Como profissional polivalente, a gente tem uma ideia, quando ele nos momentos mais difíceis financeiros, quando ele fechou o instituto e era ainda muito jovem, e também quando ele saiu do liceu polimático, ele trabalhou como contador, porque ele conhecia bastante a tarefa, né? Esse trabalho ele fazia com muita competência, então ele foi ser contador de 2 empresas e à noite ainda fazia traduções para o inglês e o alemão e dava aulas em sua casa. E aí ele tinha, mesmo nas épocas de maior dificuldade financeira, ele nunca deixou de dar aula de graça para os alunos carentes. Então ele tinha uma porção de alunos que pagavam e alunos que não pagavam. A Mélie Goudet, que é a esposa dele, era professora também. Eles tinham essa afinidade. Ela era professora de letras e artes, né? E ela dava aula no filme, aparece ela dando aula de piano. Ela tinha umas aluninhas de piano, né? E ela ajudou muito o Hippolyte quando eles foram fazer as propostas para a reforma do ensino. Ela ajudou ele a escrever os livros que deram origem a uma reforma grande que houve na França, baseada nas sugestões dele. Então foi um trabalho muito importante. Além disso, ele escrevia esses livros, ajudavam também ele a viver, porque esses livros ele obtinha, resultado financeiro também desses livros, ele vendia esses livros que ele escrevia, né? Então ele também, mas em outras profissões ele tinha, além de ser professor, que era um ganha-pão dele. Ele era um homem de ciência, e como homem de ciência, ele tinha também um grande respeito pela comunidade europeia, porque ele participava de várias sociedades científicas de Paris, e uma das sociedades que a gente conhece é a de magnetismo. Ele foi estudante de magnetismo e pesquisador de magnetismo por mais de 35 anos. Ele diz isso na Revista Espírita. Tem um artigo dele na Revista Espírita onde ele afirma isso. E o magnetismo era bastante conhecido dele porque ele já conhecia e estudava e pesquisava há mais de 35 anos. Né? E ele conhecia, como bom cientista que era, ele conhecia o trabalho de cientistas da época das mais variadas áreas. Existe na Revista Espírita um artigo sobre a teoria da geração espontânea, que é um assunto que para biólogo é um prato cheio. E nada melhor do que você saber se uma pessoa é de confiança, quando ele não é da área, e você pergunta alguma coisa para ele da área que eu domino. Eu pergunto para ele e eu sei qual é a resposta que ele vai dar, não é? Dá para eu saber se ele está enrolando ou se ele está realmente por dentro. Gente, eu nunca vi um artigo tão bem escrito sobre a teoria da geração espontânea como a escrita pelo Kardec, pelo Rivail. Coisa mais bonita do mundo aí já era Allan Kardec, né? Na Revista Espírita, tá lá. Teoria da geração espontânea. Então isso mostra que ele conhecia tudo o que acontecia na época, ele lia e ele tinha opinião formada. Porque embasada, não era chômego, porque ele estudava, ele lia as publicações científicas dos cientistas da época, e aí ele criticava o Darwin, gente. O Darwin foi contemporâneo dele. O Darwin publicou o livro
Kardec publicar o Livro dos Espíritos. Só que Kardec deu 1000-0 em Darwin quando falou de evolução. O Darwin falou de evolução das espécies. E Kardec falou de evolução dos mundos, falou evolução da vida, falou evolução do princípio espiritual. Está tudo lá no Livro dos Espíritos e na Gênese. Mas no Livro dos Espíritos, que foi anterior a Darwin, ele já tinha falado um monte de informações incríveis sobre esse assunto. E aí, ele leu o trabalho de Darwin, gostou bastante do que era positivo ali no trabalho, porque também não pense que a teoria de Darwin é inteira perfeita, não. Tem umas pisadas na bola lá. Entendeu? Para quem é da área, quem estuda, sabe dizer o que está realmente certo. E realmente foi uma grande contribuição para a história da ciência, sem dúvida, mas tem algumas coisinhas lá que são imperfeições que não tiram o brilho da ideia central. E Kardec soube entender essa ideia central e a partir daí ele se tornou evolucionista, por conta de ter lido o trabalho do Darwin. Então vocês vejam como ele era uma cabeça aberta, como cientista tem que ser. Então eu não concordo, você tem que dizer por que não concorda. Eu não concordo por isso, argumenta, não é? Agora, o cara que tem conhecimento, então, ele tem informação e ele tem condição de fazer um juízo dele, baseado no que ele conhece, né? E Kardec tinha esta proposta, tinha esta visão. Por isso que eu acho tão importante que a gente procure conhecer o que a ciência está trazendo, que a gente procure compreender em profundidade o que modernamente está se descobrindo, porque tudo isso só vem acrescentar ao Espiritismo, né? Tudo isso só vem acrescentar. Kardec fez uma ciência com todas as letras e ele disse em determinado momento: se um dia a ciência provar que o Espiritismo está errado em qualquer ponto, o Espiritismo muda nesse ponto. Pronto, isso é ciência. Você trabalha no laboratório, você chega a uma conclusão e acha que deu uma boa interpretação aos resultados que você viu. Aí você faz uma porção de outros experimentos e aí você vê que não, faltava uma coisa para ver que acabava mudando a maneira de interpretar aquele fenômeno que você estava vendo. Você estava olhando por uma janela menor, estava tendo uma conclusão. Quando você amplia a janela, você amplia o conhecimento, aquela lei parece diferente. E aí você vai, assim que a ciência cresce, né? Então, Kardec tinha essa maneira de ver. E uma coisa muito bacana que ele colocou no Espiritismo. Ele criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era uma sociedade fechada de pesquisa. Não ia qualquer um lá, não. Tinha que ter muito bem a credencial para ele aceitar um grupo, porque era um grupo muito seleto, muito sério de pesquisa espírita. Era um grupo de pesquisa espírita. E ele também publicava a Revista Espírita, que é um periódico científico. A Revista Espírita, que é Revista de Estudos Psicológicos, né? Ali ele fazia artigos dele e ele apresentava resultados de acontecimentos de pesquisas lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, algumas comunicações que apareciam interessantes e também de cartas que ele recebia com relatos de pesquisas sérias que estavam sendo feitas em outras partes do mundo. Ele publicava lá. Vocês começam a folhear a Revista Espírita, é um encantamento, porque é de uma seriedade, de um cuidado, de uma riqueza metodológica linda, né? Era uma revista científica. Então a doutrina espírita nasceu ciência, porque ela tinha uma sociedade científica, ela tinha uma revista científica, e Kardec nunca deixou de dar esse aspecto de ciência ao espiritismo. Como pesquisador das mesas girantes, ele começou em 1854, quando ele já tinha 50 anos, gente. Olha só,
Ele começou a tarefa de codificador com 50 anos, né? E aí, o senhor Fortier, que era conhecido dele, bastante próximo, falou sobre os fenômenos e Kardec foi muito cético. Está bem claro isso no filme, né? Parece bem isso. Ele diz assim, se me provarem que as mesas têm cérebro para pensar e nervos para sentir, eu acredito, se não, eu vou achar que isso é história para criança dormir. Né? Por quê? Porque ele era uma pessoa que era séria no que fazia. E o pessoal na época fazia das mesas girantes shows de entretenimento. Então eles faziam aquelas sessões de, inclusive muita gente aproveitava para fazer mistificação, né? Como ele mesmo descobriu lá naquele teatro, né? Que tinha uns ímãs lá que o sujeito usava para fazer a mesa subir, né? Mas mesmo as comunicações verdadeiras eram sempre com muita frivolidade, as perguntas que eram feitas eram muito frívolas e tudo isso, né? Então ele tinha bastante resistência. No ano seguinte, ele foi convidado então a participar de algumas reuniões fechadas em casas de pessoas sérias que estavam interessadas no fenômeno de uma maneira séria, não para perguntar porcaria, né? E aí ele foi então em reuniões na casa da senhora Roger, da senhora Clemazon, e nessa sequência de reuniões ele foi conhecendo, foi vendo o fenômeno e se convencendo da verdadeira causa dos fenômenos, que eram os espíritos. E aí, nesse momento, ele recebeu, então, de quem já estava pesquisando há mais tempo, 50 cadernos com comunicações dadas em reuniões assim sérias que eram conduzidas em várias partes do mundo. E aí ele começou, então, a fazer a pesquisa dele para os fenômenos. Então ele começou as pesquisas e ele pegava então aqueles textos e ia comparando as respostas que eram dadas por vários médiuns diferentes, e aí as dúvidas que ele tinha, ele fazia perguntas muito bem elaboradas, muito inteligentes, e fazia a diferentes médiuns, inclusive a senhorita Jafé, que aparece também no filme. E aí essas mensagens eram então elaboradas por ele. Ele analisava e via o que parecia adequado e o que não era adequado. Porque mesmo em reuniões muito sérias, havia espíritos que contavam, que respondiam perguntas sem, na verdade, ter aquele conhecimento em profundidade. Faziam, então, respostas mais superficiais, né? E esses espíritos, então, essas perguntas, essas respostas não podiam ser consideradas verdadeiras, tinham que ser comparadas com outros, e aí com isso ele foi fazendo uma seleção, e o critério científico que ele usou para saber o que era verdade naquilo que os espíritos estavam falando, porque era um assunto completamente novo, você não tem referência, né? Como é que você vai acreditar? É quando mais de um espírito de diferentes lugares, por diferentes médios, respondiam a mesma coisa. Isso aparece também bem no filme, né? Então, com isso, ele foi fazendo a compilação dessas respostas e organizando, então, o livro dos espíritos e os demais livros, o livro dos médios, a Gênesis, etc. Né? E por ele recebeu, então, mensagens sobre a sua missão. Quando aquele espírito disse que ele era Allan Kardec na outra encarnação, ele aproveitou e colocou o nome como pseudônimo. Por orientação dos espíritos, eles foram aprimorando as técnicas de comunicação para ficar mais fácil aquele trabalho dele, para não ficar nas pancadinhas, que aí era difícil, né? Aí começaram a usar as cestas e as pranchetas com o lápis amarrado, aí a pranchetinha ia andando e já ia escrevendo, era mais fácil. E depois, finalmente, o lápis na própria mão do médium, né? Que aí ficava, que é como a gente faz hoje. Né? Então, como codificador, então nós temos alguns momentos importantes. Em 1857, ele então publica o livro, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que não é a que a gente usa. A que nós temos hoje é a tradução
da segunda edição, porque ele ampliou, revisou e ampliou. Ela é bem maior do que a primeira, e mais completa e revisada com a orientação dos espíritos que estavam coordenando toda a codificação. Então, ele realmente conseguiu fazer um trabalho, produzir um livro melhor, né? Em 1858, ele lança a segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, em um ano, ele fez essa revisão. Criou a Sociedade Parisiense dos Espíritos Espíritas e fundou a Revista Espírita. Tudo em 1858. Como codificador também, então, ele produziu muitos livros. Alguns que a gente quase não conhece. Nós conhecemos o Pentateuco, né? E, na verdade, o quinto não é dele. São artigos dele, mas não foi ele que publicou, né? Então, nós temos o Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, em 1857. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, ele publicou O Céu e o Inferno. Em 1868, a Gênese. Já estava quase terminando o tempo dele, né? E ele produziu, então, a Gênese. Mas ele tem outros livros também que eu acho interessante que a gente veja. Em 1862, ele publicou um livro chamado Espiritismo na sua expressão mais simples, que era um livro bem resumido para pessoas que estavam bem no princípio do conhecimento espírita, e era uma forma de receber rapidamente as informações para ter, assim, se preparar para daí conseguir abrir o Livro dos Espíritos e se aprofundar no estudo dele. Então era uma preparação para ingressar no estudo do Livro dos Espíritos. Tem um outro livro também que se chama O que é o Espiritismo, e foi publicado durante alguns anos o livro O Principiante Espírita, que na verdade é uma parte desse livro que é o Espiritismo que Kardec fez. Ele é só um pedaço desse livro aqui, então por isso eu pus os dois juntos, que foram produzidos em 1865. Em 65 também ele publicou um livro chamado Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, que também é um livro bastante importante. Depois dele desencarnar, foi publicado então Obras Póstumas, e o livro Obsessão é uma coletânea de mensagens que tem a ver com processos obsessivos e situações de obsessão que foram coletados da Revista Espírita. Então essa coletânea, isso é tudo de Kardec, né? Está tudo lá passado pelo crivo de Kardec na Revista Espírita. Então quando você compila tudo isso, você tem um livro, sim, de Allan Kardec, certo? Então são livros complementares bastante importantes. E como divulgador do Espiritismo, que é uma coisa que a gente quase não ouve falar, Kardec fez muito trabalho como divulgador. A gente pensa só nos livros, ele pesquisou as mesas girantes, escreveu os livros e pronto. Que nada, gente. Ele tinha uma correspondência com espíritas de várias cidades, inclusive de vários países. Vocês viram no filme, aparece o carteiro chegando e a mulher dele pegando aqueles monte de carta, aquela correspondência imensa, era assim mesmo. Era uma correspondência imensa que ele recebia. Ele era o editor da Revista Espírita, tudo passava pela mão dele, e uma boa parte dos artigos da Revista Espírita eram escritos por ele. E o que não era escrito por ele fazia comentário. Eram comunicações que ele fazia transcrição e depois ele fazia comentários sobre aquela comunicação para a gente entender alguns aspectos importantes. Era tudo escrito por ele. Ele incentivou os grupos que ele chamou de grupos de instrução, que eram grupos de estudo que nasceram espontaneamente em algumas casas espíritas. E as pessoas tinham um pouco de dificuldade de estudar o Livro dos Espíritos. Então, quem já tinha um pouco mais de conhecimento, faziam grupos, e aí os que tinham mais conhecimento iam ajudando, explicando, ensinando, fazendo então grupos de estudo.
Então esses grupos de estudo surgiram, ele achou maravilhoso e incentivou bastante que eles fossem desenvolvidos nos centros espíritas. E ele fez viagens para reuniões e palestras, e não foram poucas. A primeira viagem espírita foi em 1860, ele foi para Lyon. Ele investiu em Lyon, por isso que o movimento espírita em Lyon era tão forte. Em 1861, ele foi de novo para Lyon. Em 1862, ele foi de novo para Lyon, mas aí ele aproveitou e foi a 20 cidades mais, só 20. Né? Uma viagemzinha curta. É que ele não tinha quase nada para fazer, né? Então, nessa viagem que ele fez uma palestra muito boa, longa, um verdadeiro seminário que ele fez em Lyon, e aí foi transcrito num livro. Ele achou importante passar isso para um livro para mais gente poder ver essa palestra dele, né, sem ter ido, né, não tinha internet na época. Então esse livro aqui, Viagem Espírita de 1862, é um livro fininho, gente, mas ele é maravilhoso, ele tem uma informação extraordinária, ele fala sobre o que é ser espírita, o que é o movimento espírita, o que se espera de uma casa espírita, sabe? E ele fala de uma forma assim, tão verdadeira, tão bonita e tão boa ao nosso raciocínio quanto ao nosso coração. É um livro encantador, tem algumas áreas, algumas partes do livro que chegam a emocionar, gente. De tão verdadeira, de tão bonita que toca a alma da gente. É um livro que devia mais gente ler. E é um livro que pouca gente sabe que existe. E aí, gente, olha só que importante esse trabalho de divulgação que ele fez. Quando ele desencarnou, já havia 8 milhões de espíritas no mundo. Olha isso, gente. Em 12 anos de trabalho, de 1857 a 1869, foram 12 anos. 8 milhões de espíritas no mundo. Isso não é uma coisa extraordinária? Eu fiquei muito encantada quando soube desse número. Aí, nessa época, começando já as publicações, né, em janeiro o Livro dos Espíritos foi publicado em abril. Em janeiro ele recebeu uma mensagem muito interessante, que foi recebida pela médium senhorita Baudin, que foi do Zéfiro, aquele mesmo companheiro dele lá, druida. E o Zéfiro, que estava trabalhando muito com ele no dia a dia, fez várias mensagens para ele. E essa mensagem está em obras póstumas, na segunda parte de Obras Póstumas, com o título Revelação de Nova Encarnação. Vocês podem checar lá, está em Obras Póstumas. E o Zéfiro dizia assim: terás que voltar reencarnado noutro corpo, para completar o que houveres começado, e terás a satisfação de ver em plena frutificação a semente que houveres espalhado pela terra. Porque ao desencarnar já tinha muitos frutos, mas a semente estava mesmo muito melhor no começo desse século, não é verdade? Então essa mensagem foi a primeira revelação de que ele teria uma reencarnação breve. Logo em seguida ele deveria reencarnar novamente. E 3 anos depois ele teve uma mais contundente ainda. Essa aí é mais longa, eu pus só a parte mais final. A médium foi a senhora Schmidt, e foi 10 de junho de 1860. E essa foi o espírito de verdade mesmo, que disse para ele: prossegue em seu caminho sem temor. Ele está juncado de espinhos. E estava, né, gente? Mas eu te afirmo que terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. E aí eu quero fazer um parênteses. O autor do livro e do filme, né, foi muito feliz. A última frase que Kardec fala no filme, não foi? A gente sabia, ele foi avisado de que teria muitos espinhos, que teria muitos sofrimentos, que teria que dar muitos testemunhos, que sofreria muitas traições, mas que ele teria, né,
tinha que ter coragem, tinha que ter perseverança, porque ele tinha que terminar a lição dele, a tarefa dele. E aí ele diz, só uma coisa que eles não me disseram, que isso ia valer muito a pena. Né? Eu achei lindo ele terminar o filme com essa frase. Mas eles me disseram que ia valer muito a pena, porque ele estava muito inteiro naquilo, né? E eu vi uma entrevista do Marcel, que foi o autor do livro e do filme. Ele disse que nessas viagens de pesquisa a Paris, ele ficou muito impressionado da quantidade de jornais da época que tinham artigos e mais artigos, mas fazendo críticas cruéis ao Kardec e à doutrina. Todas as críticas que eram feitas a ele não respondia. Todas as críticas que eram feitas à doutrina, ele respondia, fazia questão de responder, fazia artigos primorosos para defender a doutrina. Nunca deixou uma acusação sem defesa. Ele foi um defensor apaixonado do espiritismo e fez tudo o que podia. Ele ficou impressionado da quantidade. Os cientistas, magnetistas amigos dele, não se conformavam. Ele estava mexendo com o espírito, imagina. Né? Na época, se hoje a gente tem preconceito na universidade com relação a falar de espírito, imagina naquela época. Né? A própria igreja, aquela igreja que tinha o maior volume de calúnias e coisas que vocês não imaginam. Ele ficou impressionadíssimo com o tamanho da chuva de bombas que iam para cima de Kardec todos os dias. Como é que ele conseguia manter o equilíbrio, manter a esperança, manter a perseverança e a coragem, com tanta gente jogando pedra nele? Né? Impressionante ser dado de realidade. Né? E aí, ele diz assim, então, o Espírito de Verdade diz para ele, mas eu te afirmo que terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. Quer dizer, desencarnar e ficar um pouco lá. Aí ele perguntou, o que queres dizer com um pouco? Aí o Espírito de Verdade respondeu, não permanecerás longo tempo entre nós, porque terás que voltar à Terra para concluir a tua missão. Qual missão? Espiritismo. Que não podes terminar nessa existência. Não podes terminar nessa existência, por quê, gente? Porque tinha que dar um tempo para todo mundo assimilar tudo aquilo, todo aquele conhecimento, para daí vir a segunda etapa. E aí ele ainda diz assim, se fosse possível terminar agora, absolutamente não sairias daí. Mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Dá um tempo para a cabeça dura das pessoas irem assimilando essas ideias novas, e aí vem a segunda etapa desse conhecimento. Quando voltares já para a Terra, né, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Ele começou com 50 anos. Na próxima encarnação ele ia poder começar desde cedo. O Chico começou com 17 anos. De verdade, começou cedo. Né? E o próprio Chico, gente, confirma isso. Porque você podia dizer assim, olha, isso foram comunicações muito importantes, muito verdadeiras, que foram dadas na época dele, mas quem garante para nós que a figura dita, que seria a reencarnação dele, é o Chico? Eu faço uma pergunta para vocês. Qual espírita que vocês conhecem que fez um conjunto de obra que pode se considerar complementação do espiritismo de Kardec? Tem algum? Não tem. Não tem. Só pode ser ele. A evidência, a nossa lógica, o crivo da razão que Kardec nos ensinou, nos aponta. Só pode ser o Chico Xavier, gente. Ninguém produziu uma obra para o espiritismo do tamanho da obra do Chico Xavier. Não é verdade? Ele complementou ou não complementou? É claro, os conhecimentos dele são
extremamente importantes e trazem novas complementações ao que Kardec já tinha feito na codificação, sem dúvida nenhuma. Mas aí o próprio Chico confirma, olha isso aqui, gente. Em 1992, o Adelino da Silveira escreveu um livro chamado Kardec Prossegue. E nesse livro, a capa do livro vai mostrando assim a foto de Kardec apagando, ficando mais fraquinha, e vai aumentando a foto de Chico. E ele fala no livro que Kardec prossegue na pessoa do Chico, que foi que é a reencarnação de Kardec. E vai e fala e diz isso de uma forma absolutamente clara, sem meias palavras. E aí o que o Chico fez? O Chico pegou um monte desses livros dele, autografou e mandou para vários amigos. Se o Chico achasse que isso é um absurdo, que é um cara obsidiado inventando que ele era o Kardec reencarnado, jamais ele assinaria uma dedicatória com este livro e daria de presente para um amigo. E ele deu para várias pessoas, inclusive para o Geraldo Lemos Neto, que é esse grande amigo, que é uma pessoa muito conhecida, que a gente sabe que é uma pessoa muito séria. Doutora Marlene Nobre também confirmou em várias oportunidades, inclusive em muitas palestras, ela tem palestra falando só sobre esse assunto. O Carlos Bacelli, que também era um grande amigo do Chico, a doutora Marlene conviveu com o Chico também coisa de 20 anos. O Carlos Bacelli também, muitos anos, ele também confirma, ele tem uma palestra sobre Chico é Kardec reencarnado. E o Martins Peralva diz que ele já estava, tinha um monte de gente que já achava isso há muito tempo. Em 1972, isso contado pelo Geraldo, o Martins Peralva, que é um escritor espírita, né, encarnado e depois de desencarnado, escreveu por intermédio do Chico, né? O Martins Peralva, ele escreveu um artigo em 1972 e ia publicar numa revista espírita da Federação Espírita de Minas Gerais. E aí, ele ia publicar no dia seguinte, à noite do dia anterior, o Chico liga para ele. Ninguém sabia que ele estava fazendo o artigo. O Chico liga para eles, o Emmanuel mandou ligar para você e dizer para você não publicar o artigo. Ele falou, mas como não? Eu tenho toda a convicção e todas as argumentações. Ele falou, não. Sabe por que não? Porque não é hora. Nós estamos em 1972, existe uma tarefa grande ainda pela frente. Criar uma polêmica, isso vai criar uma polêmica, isso vai atrapalhar o andamento da minha obra, da obra que eu estou fazendo, realizando, isso vai atrapalhar. Então o Emmanuel pediu, o Emmanuel, né? O Emmanuel disse, olha, estou vendo aqui que não vai ser uma boa, não deixa. Aí ele segurou, porque senão já teria saído. Quando foi em 92, a obra, toda aquela parte da obra já estava concluída. Então ele, tudo bem, então que seja. E ele ainda falou para o Martins, ainda não, mais tarde a gente faz isso. Falou para o Martins. E o Martins então obedeceu, né? E assim ficou. Então isso aqui é só para a gente ver que é uma coisa muito interessante. E eu tenho aqui uma referência na revista O Reformador, que é a revista, nossa, de muito, né? Da Federação Espírita Brasileira. É uma revista maravilhosa, é uma senhora de uma história, quantos anos? E ela, em 1920, foi publicada uma psicografia, psicografado, porque na Federação Espírita Brasileira tinha também reuniões, ela funciona também como várias federações, né? Tem grupos de estudo, tem grupo mediúnico, e tinha um grupo mediúnico chamado Ismael, onde eles recebiam algumas mensagens que eles publicavam na revista O Reformador. E o próprio espírito Ismael, que vocês sabem, que é o protetor do Brasil, né? O Ismael, fez essa afirmação aqui. É uma mensagem bem bonita e eu retirei essa frase aqui porque eu achei muito interessante. Essa frase diz, em 1920, o Chico já estava com 10 anos, ele dizendo, a árvore do Evangelho
já foi transplantada no coração do Rincão de Santa Cruz. O coração do Rincão de Santa Cruz. Rincão de Santa Cruz é Brasil, terra de Santa Cruz, não é? O coração é Minas Gerais, está bem no meio. E sabe que Pedro Leopoldo está no coração de Minas Gerais? É o coração do coração, é o centro do Brasil, é Pedro Leopoldo. Então essa mensagem aqui é muito significativa, né? Então, só para a gente se deliciar e lembrar, em 5 minutos, Chico Xavier nasceu em 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, e era de família católica. Inclusive, quando ele começou a ter as manifestações dele, as vidências dele quando era criança, o pai dele achava que ele era doido. Quando ele começou a chegar à adolescência, o pai dele queria até internar. Mas ele trabalhava, ajudava a ganhar dinheiro, ele tinha um problema financeiro, então deixa o menino doido trabalhar, né? Então, ele escapou de ir para o hospício. E desencarnou com 92 anos de quê? Do coração. É igual na outra encarnação mesmo. Dia 30 de junho de 2002, em Uberaba. Ele dizia sempre que ele ia desencarnar, ele sabia quando, né? Que ele ia desencarnar num dia que o Brasil estivesse muito feliz. Nós tínhamos acabado de ganhar a Copa. Né? O Brasil estava muito feliz. Então, aquilo que a gente conhece do filme, conhece das histórias todas dele, perdeu a mãe aos 5 anos, foi morar com a madrinha que fazia ele sofrer muito, judiava dele. O seu consolo era conversar com a mãe, que vinha consolá-lo, que aparecia para ele. O seu pai se casou de novo e aí a sua madrasta era uma pessoa muito boa. O Chico tinha 8 irmãos, eles eram em 9. E aí o pai distribuiu para a família, né, os filhos, quando a mulher morreu. Quando ele casou de novo, ela fez questão que ele juntasse os filhos todos. E ela criou os meninos todos e teve mais 5. Né? Então era uma mulher, essa era a mãe mesmo, com todas as letras maiúsculas. Né? A vida financeira sempre muito difícil. O Chico trabalhou desde menino, trabalhava numa fábrica, ele trabalhava à tarde e à noite, até as 11 horas da noite. E como adulto ele foi funcionário público do Ministério da Agricultura até se aposentar. Né? Então ele trabalhou mesmo, dura a vida toda. Né? A sua mediunidade, ele via espíritos desde os 4 anos de idade. Então a mediunidade dele já estava aflorada desde criancinha, né, gente? Agora, uma coisa muito interessante é que ele tinha uma grande quantidade de tipos de mediunidade que nem todo mundo sabe. Ele não era só psicógrafo. Ele via, a gente sabe, né? Porque tinha situações, inclusive, que ele diz assim, que tinha vezes que ele não sabia distinguir quem era encarnado e quem era desencarnado. Porque os desencarnados pareciam tão encarnados que ele confundia. E o Geraldinho disse que presenciou uma situação que não era conversa. Que uma vez ele presenciou a situação. Diz que chegaram 2 senhoras para visitá-lo, pelo jeito eram amigas dele de muito tempo. E aí ele ficou muito feliz e abraçou, era uma mãe e a filha. Ele abraçou a filha, ô fulana, e abraçou ela, ele era muito carinhoso, muito atencioso com todo mundo. E aí abraçou a mãe, ô fulana, e abraçou ela, e aí, ô fulana, e abraçou a avó. Aí quando ele abraçou a avó, eles disseram, ai Chico, a minha mãe desencarnou faz um mês, Chico, viemos lhe contar isso, Chico. Só que ela veio junto com a visita. E ele viu ela, abraçou ela. Né? Então o Geraldinho falou, e ele era mesmo, ele foi abraçar ela com espontaneidade de quem estava abraçando o encarnado. Ele estava mesmo achando que ela estava encarnada. Né? E ele tinha então a clarividência, ele tinha a psicografia, ele tinha a clareaudiência. Diz que quando os poetas recitavam, o Parnaso de Túmulo tem poetas de língua portuguesa, portugueses, brasileiros, né? Poetas maravilhosos, e diz que alguns, em vez de fazer ele escrever, eles recitavam para ele, e aí ele ia escrevendo o que eles iam recitando. Então ele também tinha clareaudiência. Ele foi médium de materialização espetacular. Durante algum tempo ele se dedicou à materialização. Aí o Emmanuel disse para ele parar, porque
ele tinha outras tarefas para fazer mais importantes, né? E não era a missão dele materialização. A psicometria, o Geraldo conta que tinha aquele monte de carta que ele recebia, e aí ele não podia, claro, dar conta de responder todas. Então o que ele fazia? Ele lia algumas, e aí ele, quando era assim que precisava de um conselho, alguma coisa, ele respondia. Quando era só uma questão assim de dar um consolo, que não precisava ser uma coisa assim, ele tinha uma porção de mensagens, umas caixinhas com mensagens que as senhoras lá de Uberaba preparavam para ajudar ele a fazer essa tarefa da correspondência. E aí ele pegava essas caixinhas e mandava essas mensagens. E ele mesmo fazia questão de subscritar o envelope. Então ele não escrevia uma carta, mas ia com a letrinha dele no envelope, né? E ele disse que isso era a tarefa de domingo dele, era o lazer de domingo. Passava o domingo respondendo as cartinhas, né? E era uma coisa interessante, que às vezes ele pegava uma cartinha assim, a cartinha fechada no envelope. Ele fazia assim. Essa eu vou responder. Aí ele respondia. Ele não precisava ler a carta. Ele tinha psicometria. A faculdade da psicometria. Pela vibração da carta, ele fazia sintonia com a pessoa que tinha mandado a carta e conseguia saber tudo que a pessoa estava sofrendo naquele momento e fazia a resposta. Então era uma coisa muito interessante. Ele fazia previsão no futuro. O Geraldinho disse que ele tinha situações e situações que ele previa coisas do futuro. Uma vez o Geraldinho foi visitar. O Geraldinho morava em Belo Horizonte, mas ia sempre lá para Pedro Leopoldo e para Uberaba, né? E aí ele disse que uma vez ele estava lá com o Chico e ia voltar para Uberaba no final da tarde. Aí ele com a esposa, aí o Chico disse assim, olha, você quando estiver na saída da cidade tal, vai ter um cara que vai chegar no meio da rodovia e vai fazer esse sinal assim para você. Fez exatamente qual o sinal que o cara ia fazer para ele. Não pare por nada desse mundo, vai embora. Porque é um assalto. Mas não deu outra. Mas assim, no trevo daquela cidade, o cara corta no meio da rodovia e faz exatamente o sinal que o Chico fez para ele. Então vocês vejam, era coisa assim que ele tinha, né? E trabalhou durante 75 anos como médium. Então essa é uma mediunidade bem vivida, né? Esse aí não teve arrego com a tarefa de ser médium, não, né? Em 1927 ele tomou consciência, conheceu o espiritismo, a irmã dele estava com problema de perturbação espiritual muito grande, ele tinha 17 anos. Aí ele visitou o centro espírita e recebeu de presente lá, da dirigente do centro, os 2 livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi para casa, leu os livros, se apaixonou, tornou-se espírita e no mesmo ano fundou o Centro Espírita Luiz de Gonzaga. O menino tinha pressa, né? Não veio de férias. Em 1959 mudou para Uberaba por orientação espiritual e começou a trabalhar na comunhão espírita cristã. A sua missão era escrever os livros. O Emmanuel mesmo disse para ele, materializado, numa sessão de materialização de que ele participava, o Emmanuel apareceu para ele e disse, olha, o compromisso do médium é o livro, porque o livro educa. A tarefa dele era escrever os livros. E aí ele publicou essa pequena obra, né? 486 livros. E tem material escrito, psicografado pelas mãos do Chico, para fazer mais 100 livros. Mais ou menos 100 livros. Que o Geraldinho, aos poucos, está organizando, junto com outros companheiros espíritas, para publicar. São cartas para orientação de pessoas, eram cartas para as mães, e o pessoal está mandando as cartas para o Geraldinho publicar. Olha só que tamanho de obra. De poesia, de romance, os científicos da vida espiritual do André Luiz são 18 livros, em que o André Luiz faz revelações incríveis sobre a relação dos espíritos com a gente, sobre as nossas situações quando a gente desencarna, sobre problemas obsessivos,
sobre evolução dos espíritos, sobre uma porção de assuntos, além de revelações com relação à ciência, que ainda não foram, que estão sendo comprovadas pela ciência agora. Tem livro do André Luiz, escrito há 60 anos pelo Chico, que a ciência está descobrindo agora, para dar razão ao que o André Luiz já tinha antecipado. Livros doutrinários e ensaios de estudo sobre o Evangelho. Vocês viram, a Federação publicou agora, recentemente, 5 agora, né, volumes de mensagens de Emmanuel, citando os versículos do Novo Testamento, de Mateus, de Lucas, de João e de Marcos, né? Então é uma obra também com relação a Jesus. Recebeu mensagem de mais ou menos 3.000 espíritos, contando as cartas para as mães aí junto. Os direitos autorais ele sempre doou para entidades assistenciais, fazia muita caridade material e espiritual, aliás, Kardec também fazia, ele ajudava muitos pobres, recebia 2.000 cartas por semana, o Chico, gente, e dormia 2 a 3 horas por dia, e tinha problema de vista sério e problema de coração sério. Com 50 anos ele teve um infarto e a partir daí ele teve angina, que é uma dor muito forte no peito o resto da vida. 42 anos de angina. E nunca deixou de trabalhar por conta disso. Chegava às 2 horas no centro e saía de lá às 5 horas da manhã. Né? Então não é pouca coisa não. A sua vida na TV, em livro e filme, em julho de 71 nós tivemos o programa Pinga Fogo, que foi o maior sucesso de audiência da TV brasileira de todos os tempos. Foi incrível, foi tão incrível que em dezembro de 71 eles resolveram fazer outro, e aí tiveram 20 milhões de espectadores. Nesse aqui teve 75%, o Ibope deu 75% de televisões ligadas no programa. Em 2010 saiu o livro do Marcel sobre a vida dele, em 2010 o filme, e o filme também, gente, o filme da vida do Chico foi o maior sucesso de bilheteria da história do cinema mundial. Nem os maiores épicos, Cleópatra, que era o recorde, o Chico passou. Né? Então foi uma coisa extraordinária. Então eu termino dizendo para vocês, quem foi o Chico? Quem foi o Chico Xavier? Foi o maior médium de todos os tempos do mundo, isso é reconhecido. Né? Em tipos de mediunidade, no tamanho da obra realizada e no tempo de atividade mediúnica. Nesses 3 quesitos, ele é o maior de todos os tempos. Ele completou a obra da codificação. A sua obra completa, ela acrescenta a obra da codificação. Foi quem mais divulgou o espiritismo. Todo mundo que conhece afirma isso. Foi quem uniu o Brasil inteiro em torno dos ensinos espíritas. Tem muita gente que não é espírita, mas segue preceitos importantes do espiritismo, porque respeita o exemplo de Chico Xavier. O maior exemplo de espírita cristão. A maior unanimidade do Brasil em termos de respeito religioso. Nenhum chefe religioso tem tanto respeito quanto Chico. Humilde como um cisco. Ele sempre se dizia isso, né? Ele era um cisco. Mas o mais completo cristão que conhecemos. E aí Emmanuel, muito feliz, no livro Roteiro, ele diz: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Kardec nas 2 versões. É a chave para entendermos e vivermos Jesus. Muito obrigada.